Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a transposição de uma planilha de orçamento que a gente vê muito por aí, tá? Que a gente vê muito nas empresas, perfeito? E também nós vamos ver como, depois da transposta, como fazer várias análises com gráficos nela, tá? Então não perca, nós vamos aprender muitas coisas nessa videoaula, tá bom? Já deixa o seu like, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Marque o sininho também para receber notificações, temos 2 aulas por semana, tá bom? E nesse vídeo também, como eu fiz os dois últimos, eu vou esconder uma palavra-chave e a pessoa que acertar, tá? A primeira pessoa que comentar ali a palavra-chave vai receber então um curso de Excel básico, avançado ou de lógica programação e VBA, tá bom? Então vale muito a pena, depois eu vou mostrar um pouco mais os cursos no final, tá bom? Bom, então vamos lá. Então essa aqui é a nossa planilha. Como eu disse, é uma planilha que, olha, provavelmente já viu isso, tá? Em alguma empresa você já deve ter visto isso. Que você tem ali o janeiro, eu forçadamente coloquei isso aqui, tá? Não vou me discriminar, mesclado. Porque é assim que a gente recebe, muitas vezes, tá? Mesclado o cabeçalho. Daí você tem aqui as despesas, né? Olha, vou aumentar aqui. Despesas, né? Operacionais, serviços terceiros, financeiros, etc. O orçado e o realizado para cada mês daquele ano, tá? O problema desses dados é que eles não servem para a gente trabalhar para trabalhar em análise, tá? A gente vai trabalhar com eles para gerar, por exemplo, uma tabela dinâmica, fazer tabelas dinâmicas, relatórios, gráficos. É muito difícil trabalhar com isso aqui. Você tem que usar muitas fórmulas e não é nada legal, tá? Então, qual é o correto disso aqui? É a gente colocar uma coluna escrito despesa, uma coluna escrito janeiro, fevereiro, uma coluna você vai ter o mês, no caso, né? E ali uma coluna para orçado e realizado, uma coluna para orçado e uma para o realizado, tá? Então deveria estar disposta desse jeito, mas como você pode notar, ela não está, tá bom? Então primeiro a gente vai tabular esses dados para que cada coluna tenha somente um tipo de informação, cada coluna tenha somente a sua informação e a partir dela, claro, de uma tabela, daí a gente vai trabalhar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, não precisa ser com tabela, tá? Eu vou fazer a partir da planilha para não sair dela, mas poderia pegar a partir de uma planilha, tá? Sem mexer no layout, no formato dessa aqui. No momento eu vou pegar e vou alterar ela, tá? Vou selecionar toda ela aqui, vou vir aqui em dados, tá? Da tabela o intervalo, e ele vai perguntar, onde estão seus dados? Estão aqui. E ele vai converter meus dados, esses dados, em uma tabela. Como eu disse, não precisa ser desse jeito, tá? Pode ser a partir de uma planilha, e daí nesse caso você faz um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Fazer desse jeito que é mais fácil para ensinar, mais didático. Vou dar um OK. Sim, ele está perguntando se tipos de dado ou das fórmulas da linha de cabeçalho serão removidos, porque tem fórmulas aqui que eu tinha colocado, e convertidos em texto estático, tá? No cabeçalho, né? Deseja continuar? Sim. Perfeito. Então tá aqui o nossos dados aqui, tá? Como você pode notar, tem algumas coisas que ele fez eu vou ter que desfazer. Por exemplo, janeiro, coluna 2, fevereiro, coluna 3. Então eu preciso que esses dados sejam dispostos de outra forma para mim, tá? Preciso que eles venham para baixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse cabeçalho aqui para baixo, tá bom? Então usar a primeira linha em cabeçalho? Não. Usar cabeçalhos como primeira linha. Então vai desfazer esse cabeçalho que ele fez automático porque ele estava no formato de tabela, tá? Outra coisa, coloca um nome para ela aqui, tá? Como eu não botei nome na tabela, então você pode colocar o nome que você quiser aqui. Teu orçamento. Teu orçamento. Tá bom? Só para a gente ficar melhor para a gente entender aqui. Tá bom? Então a gente já tem essas informações, já estão desse formato. Ótimo. O que a gente precisa agora é um processo para mudar ela, para despivotear ela, né? Então você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer, nós precisamos mudar isso aqui para que vire uma coluna e os cabeçalhos virem linhas. Então você vai clicar aqui, vai clicar em transformar, e aqui você vai clicar em transpor. Então ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele inverteu, né? Tudo que era despesa veio para cima e o que era coluna dos meses veio para o lado aqui. Perfeito? A gente precisa tirar esse coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que acabou aparecendo aqui porque eles estavam mesclados. Ok? Então você vai clicar na coluna 1, nós precisamos tirar esse coluna 1, 2, 3, nós precisamos colocar nulo ali para a gente preencher com janeiro, fevereiro, março, tá? Para baixo. Então como é que a gente faz isso? Você vai clicar na coluna aqui, perfeito? E você vai clicar aqui em dividir coluna por delimitador, tá?
E aqui em delimitador, você vai escrever coluna, a palavra coluna, porque ela só aparece ali para aquelas células, ok? Coluna. O que ele vai fazer é cortar ela. Ele pegou e fez isso, olha. Ficou tudo vazio, onde era coluna, né? E ele criou mais uma aqui. Pode apagar essa aqui, basta selecionar ela e apertar um delete, tá? Não, Ctrl++ que fica melhor. E agora você vai clicar com o botão direito aqui, substituir valores. Por quê? Porque ele está como branco e branco não é nulo. E a gente precisa que fique nulo. Então você vai colocar assim, valor a ser localizado. E eu vou escrever null. Ok? Não, ok? Perfeito, tá? Tá certinho agora. Então o que a gente precisa é fazer com que esses dados, por exemplo, janeiro seja preenchido aqui, fevereiro seja preenchido aqui e por aí vai. Então a gente vai preencher para baixo. Clicar aqui em preenchimento para baixo. E olha o que aconteceu? Janeiro, fevereiro e tal. Então ele preencheu tudo certinho já para a gente. Perfeito? Se você quiser, já pode tirar esse total aqui do final, tá? Porque o total a gente não vai usar, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, tudo que tiver escrito total, a gente vai sacar fora. Você pode clicar aqui, filtro de texto, diferente de, você vai escrever total, com maiúsculo ou minúsculo, tá? Pronto, então ele tirou o total lá do final. Perfeito? Então ficou assim. Agora a gente precisa juntar janeiro e orçado, tá? E janeiro e realizado, e vai juntando cada uma delas, porque depois a gente vai despivotear, ela vai botar no cabeçalho, tá? Então como é que a gente faz isso? Você vai criar mais uma coluna, tá? Vai criar aqui uma adicionar coluna, coluna personalizada, e nessa coluna personalizada nós vamos chamar de mês orçamento, qualquer coisa, tá? Mês orçamento. Mês valor. Mês orçado realizado, tá? Então você vai selecionar assim, ó, coluna 1.1 e você vai concatenar usando o e-comercial, tá? Vou botar um tracinho aqui, não barra, tá? Porque ele já tem uma barra ali para o janeiro 21, por exemplo. E eu vou pegar a coluna 2, tá? Então eu quero juntar esse e esse. Vou dar um OK. Ele foi lá e juntou então aquelas duas colunas. Criou aqui no final. Janeiro orçado, janeiro realizado. Fevereiro orçado, fevereiro realizado. E assim vai. Ok? Agora o que eu vou fazer é dar um Ctrl Shift menos, menos, menos. E vou selecionar essa coluna aqui e vou arrastar lá para frente para ficar melhor para a gente trabalhar. Ctrl Shift mais, mais, mais. Agora essas duas colunas eu não preciso mais. Eu vou apagá-las. Selecionei e dei um delete. Ok? E agora a gente precisa voltar essa coluna aqui para o cabeçalho. Tá? Como é que a gente faz isso? Mesma coisa. Você vai vir aqui em transformar, tá? E transpor. Então ficou assim, ó, operacionais, serviços, tal. E aqui em cima ficou orçado, realizado, orçado, realizado, orçado, realizado, tá? Aqui embaixo você vai tirar o total, de novo, filtro de texto, diferente de total. Vai dar um OK. Ficou assim agora. Perfeito? Agora a gente precisa fazer com que esses dados aqui venham para baixo e fiquem exatos, fiquem certinhos para cada uma. Ok? Então a primeira coisa agora é a gente passar esses aqui para o cabeçalho. Então primeira linha para cabeçalho, que nem a gente tinha feito antes, só que ao contrário, né? Usar a primeira linha como cabeçalho e agora sim ficou certinho, janeiro, fevereiro. E aqui eu vou colocar como despesas. Ok? Agora a gente vai converter todas essas colunas aqui em linhas. Como é que eu faço isso? Clico na primeira coluna, botão direito, transformar outras colunas em linhas. O que acontece então é isso, ó, operacionais, janeiro, orçado e o valor. Operacionais, janeiro, realizado e o valor. Agora a gente vai separar esse janeiro e realizado aqui, a gente precisa, tá? Como é que a gente faz então? Mesma coisa, você vai clicar aqui para separar, transformar, dividir coluna por delimitador, por isso que tinha o tracinho, né? E vamos botar o tracinho. Vai dar um OK. Ele vai ficar assim, ó, o mês e o ano, né? E aqui ficou orçado e realizado. O que eu vou fazer agora é fazer com que essas duas colunas aqui, orçado e realizado, virem colunas. O orçado vira aqui, o realizado vira aqui. Como é que eu faço uma coluna, né, virar linha, os valores de uma coluna? Você vai clicar nele e vai clicar em coluna dinâmica. Note que não é o transpor, mas sim esse coluna dinâmica. Aqui, ó, coluna dinâmica. Quando você clica nele, ele vai te perguntar o que você quer fazer. Ele está perguntando qual é a coluna de valores para essa coluna aqui. A coluna de valores é a coluna valor. Então essa coluna que eu quero usá-la como valores ali. Vou dar um OK. Perfeito.
orçado e realizado. Despesas, data, né? Orçado e realizado. Perfeito. Ficou perfeita a nossa tabela agora. Aqui já está em formato texto, aqui já está em formato data, aqui já está em formato de valor e aqui de valor decimal também, tá bom? O que a gente pode fazer ainda é para colocar mês e ano ali, caso você queira, tá? Para colocar segmentações. Você pode fazer isso fazendo assim, ó. Adicionar coluna de data, ano, ano. Então ele vai criar uma coluna com o ano a partir dessa data aqui, tá bom? Você pode criar também uma com mês, com o nome do mês, tá? Então a segmentação para a gente usar depois na nossa tabela dinâmica, tá bom? Olha que legal. Então ficou perfeito, né? Tá pronta a nossa conversão, né? Virou então um formato de tabela que a gente pode trabalhar. E agora eu vou mostrar como é que a gente pode fazer inúmeras coisas com essas informações agora. Você vai clicar em página inicial, fechar e carregar para, tá bom? Sempre a gente usa esse para evitar problemas, tá? Você clica aqui em apenas criar conexão e dá um OK. Ele vai carregar os dados aqui. Perfeito. Agora a gente volta aqui para o relatório. Vamos criar uma aba aqui chamada relatório. E é nesse relatório onde a gente vai trabalhar, então, essa informação, tá? É nesse relatório onde a gente vai trabalhar essa nossa tabela. Como é que a gente faz, então? Você vai clicar aqui sobre a conexão, tá? Caso não esteja aparecendo, você vai clicar aqui, consultas e conexões. Botão direito, carregar para. Eu não quero uma tabela. Eu quero que seja feito, então, um relatório de tabela dinâmica, tá bom? No meu exemplo aqui. Vou dar um OK. E nesse relatório de tabela dinâmica eu vou fazer vários relatórios, ok? O primeiro relatório que eu vou fazer aqui vai ser um relatório por despesa e por valor. Então eu vou pegar aqui a despesa, tá aqui as despesas, e vou pegar aqui o valor, orçado e realizado. Orçado e realizado. Tá ali. Perfeito. Quanto que eu orcei, quanto que eu realizei em cada mês. Você ainda pode colocar um gráfico, por exemplo, uma coluna com percentual ainda de quanto que foi realizado. Dá para fazer inúmeras coisas com essa informação, tá bom? Deixa eu clicar aqui, ó, botão direito, opções tabela dinâmica. Sempre marca esse cara aqui, ó, desmarca ele, né? Ajustar automaticamente a largura das colunas antes de atualizar. E eu também gosto de tirar esse aqui, ó, dados, e esse número de itens retidos no relatório, no campo, né? Clique em nenhum, tá? Para não ficar aqueles campos fantasmas, tá bom? Vou aumentar um pouquinho. O que a gente pode fazer também é criar uma segmentação de dados. Você pode clicar aqui, segmentação de dados, por exemplo, e aqui eu vou colocar ano e mês, por exemplo. Lembra que a gente criou ano e mês? E vou colocar a despesa também, tá bom? Ano, mês e despesa. Então tá aí. Ano. Dá uma melhoradinha aqui o tamanho. Mês. Diminui um pouquinho. E a despesa. Então a gente pode colocar essas segmentações para a gente poder fazer filtros dinâmicos no nosso relatório, no nosso orçamento, tá? Aqui, perfeito. Tá? Deixa eu fazer os nossos filtros que a gente vai aplicar. Reduz aqui um pouquinho. Tá ótimo. Tá? Então, por exemplo, maio, só de junho. Eu quero ver só diretoria, só departamento de vendas. Né? Então você pode selecionar do jeito que você quiser aqui, que automaticamente ele vai filtrar, tá bom? Esse é a nossa primeira tabela. Então a partir dessa tabela a gente pode, por exemplo, fazer um gráfico. Ele pode ser feito direto da tabela dinâmica ou você pode fazer um espelhamento, tá? Como a gente vai fazer num outro exemplo aqui. Alt F1, é só selecionar sobre ele Alt F1 e automaticamente ele vai criar um gráfico para você, tá bom? Então você tem ali quanto que foi orçado e realizado, né? O orçado e o realizado, e aqui aparece os valores. Você pode tirar esses campos aqui, caso você queira, clicar em ocultar botões do campo e por aí vai. Tudo que você fizer ali, ele vai refletir automaticamente aqui embaixo, tá? No teu relatório, no teu gráfico. Tá bom? Perfeito? Ele é um espelho disso aqui. Igual a nossa tabela, se referindo a ela. Ok? Aqui, se você quiser mudar o nome, basta você escrever aqui, ó, despesas, dá um espaço no final, porque ele é o mesmo nome do campo, tá? Orçado, espaço no final, realizado, espaço no final. Perfeito? Tá ali. Agora, a partir dessa tabela, a gente vai criar outras visões. Quero saber uma visão do total de orçado e realizado. Total, tá? Só um gráfico de total e orçado e realizado. Então, como é que eu faço? Copiei ele aqui, que ele já vai copiar várias coisas, conexão, etc. Tá? Cliquei aqui.
botão direito, mostrar a lista de campos, e aqui nós vamos tirar e vamos deixar somente o orçado e realizado. Eu só quero saber o orçado e realizado, só isso. Só que nesse caso, daí a gente vai fazer um pouquinho diferente ele, tá? Nós vamos fazer aqui o orçado e realizado, nós vamos fazer um pouquinho diferente, como você vai ver. Vou dar um Alt F1 nele aqui. Criei aqui um campo, né? Orçado e realizado, legal, ok, tá ótimo, tá? Mas eu quero mudar ele e quero fazer um tipo de gráfico de rosca, por exemplo. Alterar tipo de gráfico de rosca. Ué, por que não ficou? Porque ele está em linha, né? E não em coluna. Como é que eu faço para fazer isso, para resolver? Você pode clicar direto aqui e alternar linha e coluna. O que ele faz é isso aqui. Ele já deixa pronto para você, tá? Pronto para você, orçado realizado. Só que tem um probleminha. Vou dar um botão direito aqui e vou adicionar rótulo de dados. Bacana. Formatar rótulo de dados. Preenchimento, preenchimento sólido. Ok, tá ótimo, não tá? Só que olha o que acontece, tá? Ele pode acabar, quando eu clicar em atualizar, alguma coisa assim, antes tinha dado um probleminha ali, quando você vai fazer uma classificação, por exemplo, do maior para o menor, do menor para o maior, ele se perde, tá? Ele se perde. Como é que a gente resolve isso? Você vem aqui no ladinho, né? E escreve igual G8 igual G9, tá? E depois você coloca, aqui para o ladinho, igual J8 para pegar o valor, H8 para pegar o valor, né? E igual H9 para pegar o valor, tá? Isso a gente chama de espelhamento. Então, independente do que a gente fizer aqui agora, ele vai pegar e vai aceitar, né, o nosso gráfico. Eu vou apagar o nosso gráfico, vou selecionar de novo, vou dar um Alt F1 e agora eu vou alterar meu tipo de gráfico. Já está preparada a nossa informação. Mudo para pizza, mudo para rosca, tá? Botão direito em cima dele, adicionar rótulo de dados. Clica sobre o rótulo de dados, formatar rótulo de dados, para ele aparecer, né? Fica bonitinho, preenchimento sólido, ficar assim aparecendo o valor. Tá ótimo. Eu quero, por exemplo, que o orçado apareça antes do realizado. Então você pode pegar e mudar aqui a sua ordem, tá? Classificar, do menor para o maior, por exemplo. Ele já vai ficar aqui, ó, orçado e realizado, tá? Fica aparecendo assim, bonitinho para você, ok? Você pode colocar também a legenda, caso você queira. Perfeito? Total. Tá? Daí tá aqui o nosso gráfico do total. Perfeito? Tá aqui. Agora eu queria também fazer um gráfico para saber como é que está indo esse resultado ao longo dos meses. A gente já tem o total por despesa, tem o total geral, né? Caso eu queira analisar somente maio, como é que foi, somente julho, somente uma despesa no mês de julho. Então eu já consigo fazer isso. Mas e se eu quiser saber no total ao longo dos meses? Como é que eu faço isso? Bom, então da mesma forma que a gente fez esse aqui, a gente vai fazer então o orçado e realizado. Eu vou copiar esse cara aqui, vou copiar ela de novo, tabela, e vou colar ela aqui, perfeito? Então a gente vai clicar então de novo com mostrar a lista de campos, botão direito mostrar a lista de campos, e ao invés de despesas, a gente vai colocar os meses aqui embaixo. Vou tirar despesas daqui e vou colocar os meses, tá bom? Data. Tá aqui. Perfeito? Vou dar um botão direito aqui. Pode botar desagrupar. Deixa eu ver como é que vai ficar. Aí, perfeito. Tá bom? Pode ser desse jeito, pode ser deixar agrupado também. Não vai ter diferença nenhuma nisso, tá? Isso é o de menos, tá bom? A formatação que você quiser aqui também pode ser aplicada. Selecionei aqui do Ctrl 1, número personalizado. Você pode colocar aqui mês barra 1, 2, 3, 4, por exemplo, para ficar assim, tá? Então tá. Agora eu já tenho a minha base preparada. Você tem o mês, a data, né? O orçado e realizado. Seleciono eles, ou você faz desse jeito aqui também, pode ser, sem problema nenhum, tá? Só vou selecionar aqui, vou dar um Alt F1, ele já criou o nosso gráfico de orçado e realizado. Quando a gente fala de tempo, a gente trabalha sempre com o formato de linha. Normalmente o formato de linha, sempre é muita coisa, né? Botão direito, alterar tipo de gráfico, e eu vou mudar ele então para o formato de linha, ok? Selecionei esse aqui, por exemplo, tá? Ó, qual você quiser, orçado e realizado, e ele vai pegar e vai fazer isso automaticamente para você, botando quanto que foi orçado e quanto foi realizado. Perfeito? E agora você tem eles por mês, ok? Tá pegando ali. Perfeito? Tá ali. E agora quando você mudar ele, automaticamente, claro, né?
eu quero olhar só a despesa corporativa, eu quero olhar só a despesa de diretoria, somente a despesa do departamento de vendas, só a de expedição, e por aí vai. Você vai olhando então o teu gráfico, como é que ele vai acabar ficando, perfeito? Como pode notar, estourou todos os nossos gráficos aqui, né? Você também pode pegar e mudar esse aqui, por exemplo, do orçado. Se você quiser, pode colocar desse formato aqui, ó. Botão direito, alterar tipo de gráfico, e aqui embaixo, em combinação, você pode, por exemplo, botar de coluna, já até pegou, ó, coluna agrupada, né? E realizado com linha, tá? Então pode ficar assim também, e daí você tem uma visão, de repente, melhor com orçado e realizado, tá? Por exemplo, financeiras, e por aí vai, você consegue ver onde é que ele está batendo ali. Perfeito? Bom, o nosso exercício aqui ele não era a questão de layout, de deixar bonito, nada disso, né? A nossa ideia era mostrar as várias visões, as várias formas que você pode trabalhar com uma tabela no formato de uma tabela, tá? E por que que a gente tem também nesse formato que estava, a gente converter ele para o formato de tabela, para ele ficar correto, para que a gente possa trabalhar, então, por exemplo, com uma tabela dinâmica e facilita muito as coisas, tá? Como você pode ver, aprendeu várias técnicas, né? Inclusive várias visões que você pode ter de um orçamento. Então, pode até aplicar na sua empresa. Tá bom? Ótimo. Bom, além disso, então, a palavra secreta eu já escondi aqui. Se você foi o primeiro, parabéns, tá? Você vai receber um curso Excel básico, avançado ou de VBA, tá? Pode mandar um e-mail para consultoria@guiadoexcel.com.br, ou também eu sempre coloco ali quem foi que venceu, eu coloco no comentário também, tá bom? Além disso, se você não ganhou, não tem problema, nós temos o nosso curso Master, nosso curso Domínio Excel, onde você vai aprender desde o Excel básico até o VBA, tá? São 40 horas de vídeo, tá? Onde você vai aprender do zero o Excel e da forma correta, tá bom? Então você tem o Excel básico, onde você vai ter desde a abertura do Excel, o Excel, o que é, os formatos do Excel, como você deve trabalhar, organizar suas planilhas, né? Como você deve trabalhar, vai aprender muita coisa já trabalhando com Excel também, de uma forma profissional mesmo. A maioria realmente não tem nem Excel básico, você já vai sair na frente. O Excel avançado é realmente avançado, tá? Ele vai a fundo nas funções do Excel, você vai, com certeza, vai destrinchar o Excel, vai aprender muito, tá? E no VBA você vai aprender desde a lógica de programação até o VBA, tá? No VBA você vai poder fazer, por exemplo, a criação de formulários, a conexão com o banco de dados, aqueles botões e ribbons bonitinhos lá em cima, pode fazer também, tá? E principalmente automatizar suas tarefas, tá? Apertar um botão e já fazer as tarefas, por exemplo, que você faz repetidamente, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Perfeito, ele está em promoção, tá? O link está aqui embaixo, Domínio Excel, tenho certeza que você vai gostar. Tem 30 dias de garantia caso você não goste, então eu tenho certeza que você vai gostar. Até hoje eu nunca recebi um dislike para você desfazer, né? Mas claro, né? Você tem toda essa garantia de 30 dias, então caso você não goste, tranquilo, só entrar em contato que a gente cancela, tá? Então garantia total de satisfação, tá bom? Perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, tá? Um forte abraço, deixe o seu like, se inscreva e marque o sininho. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.